Salve, signo de Capricórnio, como vocês estão, meus amores? Espero que sejam muito bem, seja mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Eu sou o Flávio Augusto, bora lá para a leitura de vocês, sem mais delongas. Gente, para quem perguntar dos outros vídeos, tá? Estou fazendo modificações do canal, essa semana saem os outros vídeos dos outros signos, tá? Mas temporariamente a teste vai ficar uma semana com todos os vídeos de todos os signos. E na outra semana um vídeo só com a leitura de todos os signos, tá? Preciso dar andamento em outros projetos e vou colocar outros conteúdos no canal também. Mais uma, Tarô, por gentileza. Uma, hein, Tarô? Uma, por favor. Essa leitura, meus amores, são energias predispostas, ou seja, predispostas sim a acontecer. Se vão acontecer ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Pode estar espelhada, falando com alguém que você esteja lidando. A temperança, Tarô, por gentileza. Pode refletir um presente até mesmo no passado. Serve para Sol, Lua, Ascendente, blá, blá, blá. Aquela conversa toda. Vamos lá. Você que é nova no canal, o tarólogo é meio doidão. Vamos lá, força, Tarô. A gente faz um trabalho muito sério, mas traz uma leveza aqui. Se bem que hoje tô meio desorientado, que eu tô com esse ouvido tapado aqui, tá me incomodando pra caramba essa parada. A força. Tenho certeza que alguém vai ter alguma dica de ouro aí. Coloca no comentário, hein? Tentei até fazer aquela parada da caneta Bic, tá ligado? Que você pega, põe um caneta Bic, um papelzinho e toca fogo. Mas aí ficou zoado. Duas situações interessantes aqui, Capri. 3 de paus no fundo do deck, uma movimentação. Só que tem alguma coisinha aqui. Vamos lá. A temperança veio clarificada pela lâmina do 5 de paus. Ok, até aí tudo bem. Vamos entender que esse 5 de paus, como uma situação conflituosa que talvez esteja acontecendo na sua energia neste momento, ou aconteceu, vai vir a acontecer aqui, tá? É uma situação que ela vai ter, de certa forma, um equilíbrio, mas vai exigir aqui de Capricórnio uma espécie de paciência, vamos dizer assim, sacanagem, né? Uma espécie de paciência. É como se Capri tivesse passando por alguns conflitos, onde esses conflitos estão tendo uma resolução, mas é uma situação que talvez esteja demorando um tanto quanto para passar ou para se resolver. E aqui o tarô está falando, beleza, essa situação está finalizando, quer subir, sobe, situação. Mas você vai subir logo aí? Sobe aqui. Aqui. Aqui, bebê. Enfim. O que acontece aqui? Essa situação, ela pode estar demorando um pouco aqui, mas ela vai ter uma solução. Só que eu tô vendo uma parada que é o seguinte, existe uma situação que ela não tá andando aqui, né? Sobe aqui. Vem aqui. Vai, para de encher o saco. Sobe aqui. Enfim, o que acontece? A galera já vai xingar. Nós temos na sequência aqui a lâmina da força, tá? Que veio clarificada pelo 2 de paus. E a lâmina da força, são 2 arcanos maiores aqui, Capri. A lâmina da força do lado da temperança, eu acho até interessante isso daqui, subiu, né? Eu acho até interessante isso daqui, por quê? Porque é como se, ao mesmo tempo que esses conflitos que estão aí pegando você, de uma certa forma, a gente já vai clarificar e entender o que são essas paradas aqui, tá? É como se a espiritualidade, o tarô, o universo estivesse falando, olha, essa situação ainda não teve um equilíbrio, porque ainda falta uma movimentação da sua parte com relação a essa questão. Pode ser alguma situação envolvendo uma espiritualidade, tá? Então pode ser alguém que precise dar um passo ou precise dar um avanço com relação a algumas questões espirituais, mas principalmente é como se o tarô estivesse falando,
Capri, você talvez esteja agindo de uma forma incorreta com relação a essas questões que estão aqui te afligindo, te causando esse conflito. Gente, eu tô meio voadão por causa do ouvido, eu tô meio fora do ar, não sei o que tá acontecendo, viu? Entende? Vamos clarificar aqui, Capri, para a gente saber o que está causando esses conflitos aqui. Já que você não caiu virado, não vou aceitar. Fala aqui do 5 de paus, tá, por gentileza. Não, muitas lâminas. 5 de paus. Marcelo, é complicado de sair pulada. Valete de paus. Pode ser aqui algo envolvendo uma pessoa mais jovem. Mas calma, mais uma. Não manda a lâmina da corte, a não ser que seja... a não ser que seja algo... Mais uma. 6 de ouros. Fundo do deck, o julgamento. Eu não leio lâminas invertidas, porque o tarot tá todo invertido aqui. Mas o julgamento invertido fala de algo que precisa se finalizar, mas ainda não está tendo um avanço por parte de algumas pessoas. E pode estar muito envolvendo essa situação aqui. Tá? Algo que talvez você precisa finalizar aí na sua energia, Capri, seja o que for, tá? Que essa situação ainda está batendo em cima aqui, causando esses conflitos. Nós temos o valete de paus. Olha aqui, valete de paus, bebê. Nós temos o valete de paus, tá? Aí veio a lâmina do mago. E na sequência, o 6 de ouros. Tá. Se esse 6 de ouros aqui está clarificando um 5 de paus, então a gente muito provavelmente pode estar falando com algumas pessoas, e aí a gente vai falar por grupos, tá? Que estão com alguma questão financeira, ou buscando um equilíbrio de alguma situação financeira aqui, tá? Que pode ter sido causada por algo novo que talvez você esteja fazendo ou queira fazer, enfim. E essa situação, ao mesmo ponto que te traz uma espécie de um entusiasmo por ser algo novo, é algo que ainda, por conta de questões financeiras, te traz um certo conflito, tá? Aqui a gente pode estar falando, sim, de uma situação envolvendo uma situação, algo novo, tá? E a gente tira o 6 de ouros e aí para outro grupo, simplesmente algo novo aqui que entrou na sua energia ou que você talvez já esteja experimentando, vamos dizer assim. Flávio, o que, por exemplo? A gente pode estar falando de qualquer coisa, tá? Neste caso aqui, a gente pode estar falando de qualquer coisa. Aqui é bem específico questões financeiras, tá? Alguma situação envolvendo. Pode ser aqui algum projeto, alguma coisa nova que você vai iniciar, um novo trabalho, né? Pode ser alguma coisa que envolva uma espécie ou necessidade de solidez aqui, ou equilíbrio. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu iniciei algo aqui, tá? É algo que está me trazendo uma certa empolgação, porém, contudo, entretanto, ainda não estou enxergando ou vislumbrando um equilíbrio sólido nessa questão. Isso me causa algum tipo de conflito, tá? E esse conflito pode me trazer uma certa desorientação, mas está muito que acontecendo por algo que talvez você tenha que finalizar aqui, mas existe uma espécie de resistência, né? O julgamento com o 7 de paus no fundo do deck, tá? E você talvez estivesse esperando isso há muito tempo também, né? O cavaleiro de ouros. Só que essa questão do finalizar essa situação, que está envolvendo bastante, mas é como se você estivesse manipulando a situação de uma... Ou não, nem estivesse manipulando a situação. Então, tipo assim, me causa conflito. Flávio, pode ser um relacionamento? Pode ser. Pode ser um trabalho, um projeto, pode ser uma mudança, algo que você queira fazer aqui, tá? Algo que é novo, ou algo que foi iniciado ou vai se iniciar na sua energia, na sua trajetória aí. Só que para algumas pessoas existe
não fazer algo, e isso está muito relacionado a essa questão da força, porque a força fala muito do desprender energia com que realmente precisa ser desprendida energia, né? E utilizar-se do seu intelecto ao invés da força bruta. E quando eu falo força bruta, adapte, porque a força bruta ela não precisa ser necessariamente pegar alguma coisa. Pode ser o jeito como eu me comunico, pode ser o jeito como eu ajo diante ou reajo diante de uma situação aqui, Capri, tá? Talvez esteja faltando uma situação de dar o primeiro passo em direção a reagir, mas de uma forma um tanto quanto sábia aqui, né? Ou você talvez esteja reagindo de uma forma que não é a forma mais correta. E ninguém aqui está julgando o jeito de agir de cada pessoa, não. A gente só está trazendo à luz para talvez ter um entendimento sobre essa situação sólida que você quer, ou esse início, essa situação que te traga, ou está te trazendo aqui uma leve empolgação, vamos dizer assim, mas ainda não é algo que você considere como certo, vamos colocar assim. Vamos lá. Fala desse 2 de paus aqui, tarô, por gentileza. Né, bebê? Maria. 2 de paus. Mano, você tá querendo biscoito, né? Pra ração cara, não querem comer, querem só biscoito. Olha o Morfeu, 2 pilantrinhas. Né? 6 de espadas. Tem que ter uma mudança de rota aí, hein, Capri? Uma mudança de rota aí. 6 de espadas é uma lâmina bem interessante. Traz várias. Aqui, pode ser até uma situação. Vamos ver ela aqui invertida. Alguém que talvez tenha que fazer uma mudança de pensamento, mas não está acontecendo. 2 de paus, a força. Que mais aqui? Gente, achei que eu estava sem microfone. Que mais aqui? 6 de espadas, uma mudança de rota, né? Mudar o jeito, talvez, como você esteja... porque aqui o 2 de paus traz muita análise. Então, talvez algumas pessoas estejam analisando uma situação para saber como vai agir ou reagir essa situação, e o tarô, universo, espiritualidade, não sei se você acredita, Capri, está falando, olha, precisa ter uma movimentação. E aqui, para algumas pessoas, é uma mudança de rota, é uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento com relação a isso que você entende como ser necessário aqui na sua energia. Seja esse equilíbrio, seja essa questão desse algo novo. Pode ser dito mais alguma coisa aqui? Do 2 de paus, por gentileza, tarot. Calma, filha. Vai lá com o Morfeu. 2 de ouros. 2 de ouros. Agora eu entendi aqui o que aconteceu. Para algumas pessoas pode ter havido uma mudança de rota. É algo que pode ter começado muito legal, muito bacana, muito equilibrado, né? Mesmo assim, mesmo gerando uma espécie de um equilíbrio com relação aos seus conflitos, às suas questões, essa situação, para algumas pessoas, pode ter tido uma mudança de rota. Um exemplo aqui, por exemplo, vamos lá, você passou numa entrevista de emprego, né? E estava tudo certo aqui, tudo bonitinho, tudo indo nos conformes, mas teve alguma mudança, ou foi adiado, ou essa situação exige algo a mais, e isso está causando um desequilíbrio, né? Porque tem o 2 de ouros clarificando aqui o 2 de paus e em cima do 6 de espadas, trazendo essa energia de algo que estava fluindo ou que era para fluir, algo entrou em desestabilidade. E aqui você olhando para essa situação, né, de como que eu poderia estar agindo com relação a isso de uma forma a não me prejudicar. Flávio, dá para adaptar para relacionamento? Dá.
dá para adaptar para relacionamento. Para quem é novo no canal, eu gosto de colocar tudo, tá? A não ser que venha muito específico uma situação. E aí, o que acontece? A gente volta, então o negócio fica meio, porque essa lâmina me lembra muito looping, sabe? Então a situação acontece, é como se você voltasse aos conflitos, a essa situação, essa insegurança, vamos colocar assim, isso trouxesse um desequilíbrio. Vamos entender essa lâmina da força para ver se tem alguma coisa a que ser dita aqui. Você me lascou, hein, bebê? Sério, pegou metade da mesa dos Capri aqui, ó, 3 de paus. Exatamente como que eu vou agir, como que eu posso seguir em frente com relação a essa situação. Talvez eu entrei aqui dentro de um relacionamento bem bacana, algo que me trouxe uma espécie de um entusiasmo, algo novo, algo diferente. Estava equilibrado, mas essa situação está me causando algum tipo de conflito e eu buscando o entendimento aqui com a temperança, buscando saber como é que eu faço, como é que eu deixo de fazer aqui, onde o 2 de paus está nessa análise da força, falando, putz, e agora? O negócio começou legal, mas agora não está tão legal. Teve uma mudança nesse relacionamento e eu quero saber como que eu faço para agir da melhor forma possível para continuar, para fazer as coisas acontecerem, seja para sair de uma situação, porque o 6 de espadas pode remeter a alguém querendo sair de uma situação, sim, tá? Mas não sabendo muito como fazer isso e de que forma fazer isso, né? Vamos pegar outro tarô aqui. Pegar outro tarô. Qual tarô você fala, bebê? Olha para um tarô, meu amor. É esse? É esse o The Star Tarô? Vamos ver, você é assustado, hein? Não sei de quem que você puxou isso aí, eu não sou assustado. Que isso? Vamos lá. Tarô, por gentileza. Signo de Capricórnio, meus amores, o signo de Capricórnio. Fala para mim, tarô, dessa situação da temperança com a lâmina da força. Seis de Pentáculos retornou aqui. Fala desse 6 de Pentáculos. É o mesmo. Bagunçou, hein, irmão? Bagunçou o coreto. Vocês dois não vão aceitar, não. Vocês caíram viradinho. Minha filha, você cuidado com isso daí, que você vai parar a gravação. Para com esse rabo, que senão você vai sair da mesa. Tira esse teclado. Pelo amor de Deus. A gente tem que se adaptar aos bichos, não tem jeito. Meus amores, esse 6 de Pentáculos aqui não tá tão 6 de Pentáculos, não. A torre com o 6 de Pentáculos. De uma certa forma, eu entendo, tá? Para algumas pessoas. E aí, quer dizer, eu entendo e não entendo, tá, Capri? Pega o raciocínio aí. Que houve uma situação de torre, pode ter havido uma ruptura aqui, ou uma situação complexa, que trouxe, que levou você para uma situação de equilíbrio. Só que essa situação de equilíbrio aqui ainda não está plena, vamos dizer assim. Ainda existem algumas situações de conflitos. E essas situações de conflitos, elas podem estar relacionadas àquele julgamento no fundo do deck, aquela hora que estava invertido, que é algo que não finalizou. E pode ser assim, inclusive, para algumas pessoas, uma situação de um processo kármico. Tá? E aí, assim, teve uma torre que me levou para uma situação de equilíbrio, mas essa situação de equilíbrio ainda está me causando conflitos. Como? Explique. Que tipo de conflito aqui? Tarô, que tipo de conflito poderia ser isso aqui? Mais um. A gente já tinha clarificado, mas nessa situação específica. Mais uma, irmão. Poucas palavras, né? Mais uma. Tentou carna, filho da mãe. 10 de espadas com o rei de paus.
10 de espadas é um processo de finalização, ainda existe uma dorzinha aqui. Entendi. Ainda existe uma dorzinha que está limitando a ação de algumas pessoas com relação. Pode estar relacionado a esse rei de paus, sim, tá? Uma energia de alguém. Se for uma pessoa bem charmosa, bem chama atenção, Itália e coisa da Itália aqui. Mas o rei de paus aqui, eu entendo que ele entrou como uma espécie de agir. Porque o rei de paus é da ação, o cara faz, acontece, não está nem vendo. E ainda tem alguma situação pendente, por isso esse equilíbrio, esse conflito causando desequilíbrio. E aqui algumas pessoas não sabem lidar. Para outro grupo aqui, Capri, nós temos sim uma torre que mexeu com esse 6 de pentáculos. Tá? Ou seja, estava tudo muito bom, tudo muito bem, mas de repente aconteceu alguma coisinha e essa torre, olha que interessante, eu não estou vendo nenhuma situação muito complicada. Tá? Para alguns, sim, pode ter havido uma situação bem complicada, mas para outros é como se essa torre fosse algo pontual que aconteceu. Só que algo pontual que aconteceu e acendeu uma luzinha de um alerta. Por quê? Porque se 10 de espadas está na mesa aqui, está me falando que é como se fosse algo que te remete a uma situação que já aconteceu, que precisaria ter sido finalizado no julgamento àquela hora. E agora você está nesse... Né? Fala aqui, tarô, por gentileza, dá força com o 2 de paus. Maria! Ai, pai. Eu fico imitando ela, que ela me... Ai, vai ser uma trouxa, né? Seu otário, insolente. Príncipe de espadas, clarifica. Ou complementa, sei lá, faz o que você quiser. 7 de pentáculos. Pentáculos, né, meu amor? E o 6 de espadas no fundo do deck. Gente, eu não sei eu não leio lâminas invertidas, mas hoje eu tô numa pegada de intuição dessas lâminas invertidas. O 6 de espadas no fundo do deck me mostra, e ele já tinha caído invertido aqui, tá? E eu já tinha falado, mas me mostra ainda uma mudança mental. Uma mudança de pensamento. Saca? Como diz o Porpetone, pegou a ficha e instalou o chip. Vamos lá. Príncipe de espadas aqui, né? O pajem de espadas com o 7 de pentáculos. Clássico, dúvida com relação à ação. Porque o príncipe de espadas, clarificando a força com esse 2 de paus, esse desregulamento que deu aqui, me mostra que algumas pessoas estão preocupadas ou pensando, eu devo agir de uma forma um pouco mais veemente, mas se eu agir de uma forma um pouco mais veemente aqui, eu posso agir com imprudência, né? Ou eu devo agir de uma forma um pouco mais comedida, um pouco mais tranquila, sem utilizar de força, sem sabe, essa parada aqui? E o príncipe de espadas, ele é a ação, ele é o ímpeto, a vontade de ir, de fazer, de realizar. Aqui eu vejo algumas pessoas que estão querendo sair de uma situação, sim, mas não estão sabendo como vão fazer. Porque acendeu uma luzinha de alguma coisa, de alguma dorzinha aqui. E aqui a gente pode estar falando de gatilhos mentais para algumas pessoas. Né? Só que o 7 de pentáculos, ele traz essa energia, né, do resultado. Qual que vai ser meu resultado mediante essa ação? Tarô, por gentileza, como que seria o resultado aqui caso Capri optasse por utilizar de uma forma um pouco mais com ímpeto, um pouco mais veemente, um pouco mais pegada? Qual seria aqui a parada? Show que tem a movimentação, 3 de paus retornou aqui. Tá? Tem uma movimentação, como se o tarô estivesse falando. Peguei. 2 de paus, 3 de paus, duas vezes em cima
da mesa. E aqui é tipo assim, Capri, ou vai ou vai. Você não dá para você ficar nessa dúvida. Se existe a necessidade em alguma circunstância de que você haja de uma forma um pouco mais forte, veemente, o tarot está falando, não vai haver uma precipitação aqui. Seja o que for essa situação. Ou seja, é como se, de uma certa forma, fosse até necessário você agir de uma forma um pouco mais com ímpeto, com mais vontade aqui. Né? Seja para resolver uma situação, seja para sair de uma situação. Mas não pode ter essa energia do ficar analisando para ver de que forma, porque aqui teve uma mudança de rota, ou terá uma mudança de rota, isso pode trazer um desequilíbrio, e aqui tem muito tempo do, eu vou ficar analisando, né? Eu vou ver como é que eu posso fazer essa situação. Existem situações aqui que não estão permitindo para algumas pessoas que você fique nesse 2 de paus só analisando para quê? Talvez com medo de ferir alguma situação, ou talvez com medo de se arrepender e por ter agido de uma determinada forma, mas também não tem uma movimentação. E esse 6 de espadas você está girando ali, ao invés de você estar indo buscar esse 6 de ouros, que era o que você quer, né? Esse equilíbrio, algo sólido, ou seja, terra firme. Esse 6 de espadas, que em alguns tarôs mostra a pessoinha ali, mostra a pessoinha, cadê? Tinha voltado 6 de espadas aqui, onde é que tá? Já perdi os 6. Tava no fundo do deck. Ainda tá? Não. Em alguns tarôs ele mostra alguém dentro de um barquinho ali, com as espadinhas fincadinhas ali, indo em direção à terra firme. E aqui é como se você estivesse ainda no mar, estivesse nessa água girando em círculos. Saca? Por isso o looping aqui. Tá, tarô, por que isso está acontecendo aqui? Oito de pentáculos, muitos pentáculos aqui. Pode estar falando de situações de projetos, trabalhos para algumas pessoas, mas remetendo a situações... é verdade, não tem... Para não falar besteira aqui. A única carta, as duas únicas lâminas que falam de questões emocionais aqui, porque carregam isso nelas, é a temperança e a força. No resto nós não temos nada emocional aqui. E vai ter muita gente que vai corroborar, que interessante. Eu estava tentando gravar a primeira vez o Capricórnio aqui e saiu muito uma questão emocional desalinhada. Ou algumas pessoas talvez estejam tentando tirar o emocional disso daqui para trabalhar com ação, com mais o mental. E talvez para algumas pessoas seja necessário trazer o emocional. 8 de pentáculos, mais uma, tá? A lâmina do sol. Meus amores, eu enxergo aqui que tem muita gente que está querendo, está trabalhando há muito tempo, seja com o que for, aqui para obter uma espécie de clareza ou até mesmo obter alguma espécie de sucesso em alguma situação. Seja, talvez você tenha passado por situações extremamente complexas envolvendo trabalho, relacionamento, família, social e tal, e você vem trabalhando esse entendimento, essa clareza em você, para que você não caia novamente nessas situações, tá? Mas quando você entra dentro de algo que possa ativar algum tipo de gatilho aqui, é como se automaticamente você, Capri, travasse e não desse continuidade. Então, eu tô falando, tá faltando força, ímpeto, tá faltando decisão, sabe? Paus. E tá faltando o emocional aqui também nisso. Não adianta, para muitas pessoas, olha o que está me vindo aqui, é que algumas pessoas estão tirando, isso não é para todo mundo, tirando o emocional da jogada para não enxergar essas questões emocionais de propósito,
para ver se age de uma forma diferente. Só que não tem, porque a força são o equilíbrio dos 5 elementos aqui. Água, fogo, terra, ar, que eu não consigo fazer isso, e o espírito. O espiritual. É o equilíbrio dessas 5 energias. E água é emoção. Ninguém segura a emoção. Não adianta colocar a sua emoção dentro de uma caixinha, num cantinho ali no fundo do seu guarda-roupa, para não querer olhar para ela, para tentar agir de uma forma um pouco mais racional aqui, sabendo que isso faz parte de você, é seu, para quem é, obviamente, né? Tarô, por gentileza, como que Capri pode estar saindo dessa situação de uma forma geral, vamos falar para todos os grupos? A primeira lâmina de água, né, que caiu aqui, o Príncipe de Copas. Se deu uma chance aqui. Seja questão emocional. Eu tenho que agir, não posso botar o emocional? Não, tem que olhar para o emocional, porque talvez seja, inclusive na leitura anterior que não deu certo, estava falando, preciso olhar para o emocional. Precisa ter e precisa olhar, porque talvez seja essa questão emocional que justamente a falta de olhar para ela que esteja trazendo esse conflito, esse desequilíbrio, essa mudança de rota para algumas pessoas, ou a necessidade de mudar uma rota. Resumo. 10 de pentáculos. Tá vendo, gente? E o Rei de Copas no fundo do deck. Né? O Rei de Copas é o quê? Botar o emocional para fora. Porque o Rei de Copas, ele pega o emocional, ele não se expressa, ele não deixa o emocional dele fluir de uma certa forma. Embora ele tenha muito entendimento com relação a essas questões, é o famoso faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Saca? E aqui veio tanto a questão sólida, porque olha que interessante, o que eu entendo que Capri estava buscando o equilíbrio, o que tem para você é um 10 de ouros, pô. Não é um 6 de ouros. É uma estabilidade, seja ela dentro de um relacionamento, seja ela financeira. Só que precisa que você aceite isso como verdade na sua energia. Ou seja, como que eu faço para ir em busca disso? Olha para suas questões emocionais, se dê o prazer de contemplá-las de uma certa forma também, né? Aqui tem para algumas pessoas, está me mostrando uma situação que chega para você, trazendo essa situação de equilíbrio. Pode ser uma mensagem, pode ser um convite, pode ser algo novo que chega na sua energia. Vou até pedir mais uma. Tarô, pode dar mais uma, por gentileza? Rainha de Copas. O Rei de Copas estava no fundo do deck, a Rainha de Copas aqui. Né? E virou o 9 de Paus também, que não tinha visto. A Rainha de Copas e o 9 de Paus. Tá vendo aqui, ó? 9 de Paus sempre fala de uma situação limite. Né? E a Rainha de Copas, essas questões emocionais também, mas dentro da tranquilidade que está falando para você que talvez você esteja, Capri, entrando dentro de uma situação de limite, nesse querer agir de uma forma, de uma determinada forma, porque algo ativou um gatilho, ou vem ativar um gatilho aqui, e você precisa trabalhar com muito mais suavidade, com muito mais de uma forma mais fluida. Pronto. Entende? Aqui, ao invés de tentar resolver tudo do jeito que você acha que é o jeito mais correto de se resolver, existem outras possibilidades aqui também. Tá bom, Capri? Meus amores, espero poder ter ajudado de uma certa forma. A agenda continua fechada, tá? E eu pretendo abri-la essa semana, mas vou abrir primeiramente para leituras espirituais, tá? Não é consulta de tarô, leitura espiritual. Vou botar no canal, vou botar tudo certinho também.
do que se trata. Você vai dar um jeito de ferrar o negócio aqui, né, irmã? Tá bom? Espero poder ter ajudado. Deixe seu like, seu comentário, sua inscrição. Meu muito obrigado. Fica com Deus. Até semana que vem.